alienista de Machado de Assis descreve as primeiras internações feitas no manicômio em Itaguaí, feitas por Simão Bacamarte, tal alienista. Então, Bacamarte, ao tentar controlar e classificar a loucura, ele começa a internar os cidadãos que ele considera fora da normalidade. Depois dessas internações, a grande perturbação na sociedade inicia-se quando os critérios de internação saem do controle. O alienista utiliza a ideia de que aqueles que se desviam da norma social ou cometem ações consideradas imorais são doentes mentais. A cidade entra em um estado de pânico, pois ninguém estava a salvo da classificação como louco. Maria, pode continuar de onde paramos? Capítulo 5. A população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Na verdade, ele não merecia isso, depois de tudo que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Ele dara 400 mil cruzados e uma boa moeda de Dom João V, dinheiro cujo declarou o Último Testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa ganhou a herança como entrou dividindo em empréstimos. Tanto emprestou aos outros que no fim de 5 anos estava sem nada. Tá, espera aí, eu não entendi direito. Quer dizer que ele mandou prender o cara só porque ele faliu? Não faz sentido. Exatamente. Ele concluiu que a falência foi gerada por uma doença mental, o que na verdade podia ser só um desvio moral. E não só isso, ele também vai prender a prima do Costa, só por ela tentar defender ele. Uma pobre senhora, prima do Costa, foi a última pessoa a se atrever a procurar o terrível médico. Explica-me, por favor, confidencialmente, esse digno homem que não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como dissiparam os cabidais que... Mas isso não. Se ele gastou o dinheiro, não foi culpa dele. Não? Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto, meu tio, não era mau homem. Mas pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Então, um dia, um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele e rogou esta praga: todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e 1 dia. Foi isso, meu senhor. Foi esta praga daquele maldito. Dessa lei de Bacamarte lançou cultural na população. Ninguém queria acabar de emprego sem motivo, sem novidade. O alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente civilizada. Não tinha outra condição de receber por um infeliz. A Casa Verde é um cárcere privado. Cárcere privado. Eis o que se repetia de norte a sul, de leste a oeste de Itaguaí. Durante a semana que se seguiu, 20 e tantas pessoas foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares. Vingança! Cobiça de dinheiro. Castigo de Deus. Coitada da velhinha. A ideia até que era boa. O Simão Bacamarte, no começo, ele realmente estava tentando ajudar. E aí começou a internar um homem por ser bondoso demais. E uma senhora por falar demais. E outro, por puro ciúmes. E afinal, o que é doença e o que é desvio moral? No livro, a moralidade virou critério médico. Já a ciência se torna um instrumento de controle. Quase todas as internações estavam ligadas a comportamentos considerados moralmente inadequados pela sociedade na época. É o que Foucault chama de construção social da loucura. O louco é aquele que não se encaixa nas normas. Devemos acabar com isso. Não pode continuar. Abaixa a tirania. Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou para algumas cabeças. Antes que o primeiro cachorro, a experiência Eu não gostaria de ser o alienista nessa hora. e nem os moradores da cidade. Imagina sua família ser levada sem nenhuma explicação. E afinal, o que é loucura e quem define o que é isso? Aqui vemos a crítica machadiana, uma ciência que, ao tentar definir tudo, passa a incluir qualquer diferença como patologia. Machado mostra que a definição de loucura nunca foi neutra. E essa crítica é atual. A psicologia e a psiquiatria precisam olhar para a complexidade humana sem transformar cada diferença em diagnóstico. A Casa Verde continua viva e cabe a nós decidir como queremos lidar com ela. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma apresentação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. Voltar ao trabalho é o conselho que nos demos. Devemos então levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde. O despotismo científico do alienista complica-se do espírito de ganância, visto que os loucos são supostos
tais como são tratados de graça. As famílias, em falta dela, a Câmara paga ao alienista. É falso! É falso? Há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto valor psicológico, desiste do pagamento votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. Entendo de bom aviso que decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde. Nada tem a ver com a ciência. Mas, se tantos homens em que supomos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienista não é o alienista? A arruaça crescia. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo ou por hábitos de educação, não descia à rua, mas o sentimento era unânime. E os que caminhavam para a Casa Verde podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Me falem o que vocês querem. Não pedimos nada. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida ou quem esteja lá dentro que saia. Mas eu não entendo. Entendeis bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, capricho, ganância. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Se queres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir. Mas exijo que me neguem a mim mesmo. Não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós em comissão dos outros e vir comigo aos loucos reclusos. Mas não faço, porque seria dar-vos razão ao meu sistema, o que não farei aos leigos e nem aos rebeldes. Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está em vossas mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs e de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra daquele indigno. A multidão agitou-se, murmurou, bradou, ameaçou, congregou-se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tornava a si da ligeira síncope e ameaçava arrasar a Casa Verde. Morte alienista! Vamos! Então, continuamos na próxima aula. Que? Já acabou a aula? Você não pode deixar a gente sem resposta desse jeito. Ainda tem muita coisa pra acontecer nessa história. Tu ri? Tu não pode rir. Desbloqueado. E aí, senhora? E aí, senhoras? Volta aqui, senhora. Senhora, Senhora! Gravado. Senhora! Gente, eu tô horrível. Vingança! Ó, amiga, é só um videozinho nosso do tchau. E aí, barbeirinho? O bigodinho tá na régua? Oh, para com isso. É só um tchau. Assim, tá ali, ó. Tchau.